Bom dia, a paz seja com nossos queridos irmãos e amigos, seja com você, sua casa, seu trabalho, tudo que você esteja fazendo, esteja debaixo do mover do Espírito único e exclusivo, amém? O único Espírito é o Espírito Santo de Deus, que tem direito legal de nos tocar, nos falar o coração, o único que tem direito legal de se mover em nós e de nos alcançar nosso espírito, nossa mente, nossa alma, nos tocar em nosso ser. É o único, é o Espírito Santo de Deus. Essa conquista foi Jesus quem conquistou para nós. Nós seremos no futuro os troféus de Cristo Jesus, aleluia. E o Espírito de Deus está trabalhando em nossas vidas para que naquele dia possamos ser apresentados para todas as hostes espirituais de Deus, o que foi de conquista, né? O que Jesus conquistou. Nós somos as primícias dessa conquista, de tudo que Jesus fez em nós. Eu quero dar continuidade àquilo que a gente começou falando sobre as marcas de um seguidor de Cristo. Nós falamos no vídeo anterior e citamos alguns textos. Lembra que eu falei para você que nós estamos estudando algumas coisas relacionadas com, baseado, podemos dizer assim, em alguns dos livros de Bill Hybels. Na verdade, eu peguei só um textozinho do que ele fala em um dos seus livros, que eu tenho lido e tenho amado, tenho gostado demais, falando sobre a liderança, como a gente viver bem, viver em Cristo, viver bem, né? E esse pastor Bill Hybels, ele é um cara assim, né, que exerce a sua liderança com excelência. E é isso que nós devemos também fazer. E não é somente porque você é um líder, mas se você ainda não é um líder, se você entende que nunca será um líder, sabe que pelo menos você tem a obrigação em Cristo de fazer discípulos. Isso aí é um ministério comum a todos, e fazer discípulo é para você e para mim. E para fazer discípulo eu preciso estar bem. E nos textos, um dos textos anteriores que eu citei, que está em Romanos 12, 8, diz: se é encorajador, haja como encorajador, o que contribui e coopere com generosidade, e se é exercer a liderança, que ministre com zelo, e se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Tudo isso no amor de Cristo, e sem o amor de Cristo nada disso irá acontecer. O outro texto que eu citei no primeiro vídeo foi de 1 Coríntios 12, 28, assim: a igreja de Deus estabeleceu alguns primeiramente como apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, em seguida o que realiza milagres, o que tem dons de curar, o que tem o dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas. Olha só, mais uma vez destacando o dom de prestar ajuda. Esse dom de prestar ajuda, em outra versão, ele está falando da misericórdia, o dom da misericórdia. Tem irmãos que é misericordiosos como um dom, tá? A misericórdia deve existir em nós, contudo, há muitos, graças a Deus, que exercem a misericórdia como um dom. Esses aí exercem misericórdia com alegria, tá? Eu estou ajeitando aqui porque eu quero que apareça a bandeira do Brasil lá atrás, né? Patriota é assim. Nós somos brasileiros e cidadãos dos céus, amém? Glória a Deus, seja bendito o teu nome, Jesus, em nossas vidas. Mais uma vez te pedimos que tu nos fale muito ao coração. E, queridos, o segundo passo
desse tema, que é as marcas de um seguidor de Cristo, é a graça. Olha o texto de 2 Coríntios 9, capítulo 9, versículos 7 e 8. Olha o que eu vou destacar, porque esses versículos aqui, ele foi introduzido no momento em que Paulo falava sobre ajudar, só que ajudar financeiramente. E como isso aconteceu se não houvesse naqueles irmãos o dom da misericórdia? Todos exerceram a misericórdia para com as outras igrejas, doando, e diz o texto, acima das suas posses, tá? Então veja bem, vamos lá o texto. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada. Olha só, que legal, olha só. Vou só destacar e depois eu sigo lendo. Cooperar conforme tiver proposto no coração. Tá? Provavelmente o Espírito Santo vai dizer a você, faz isso, né? Coopera com tanto. Eu tive uma experiência uma vez de colocar um determinado valor para contribuir. Eu queria tirar daquele valor uma parte para entregar como minha contribuição na igreja, que seria o que nós chamamos de dízimo. E uma outra parte, seria tipo 40% daquele valor, eu estaria fazendo doações para missões. Mas rapaz, foi complicado convencer a pessoa e terminou não dando certo, porque ele apresentou algumas questões e eu não fui adiante, deixei como estava e passei a contribuir totalmente com aquele valor naquele local. Mas a palavra diz que cada um contribua conforme tiver proposto em seu coração e não com constrangimento. Eu orei para não ficar constrangido, tá? Orei e Deus me deu essa graça. E aí assim, pois Deus ama o doador, ama aquele que contribui com alegria. Certo que Deus é poderoso, olha outro pedacinho do texto, para fazer com que toda a graça vos seja acrescentada. Amém? A graça vai sendo acrescentada na tua vida a cada dia. Vai tomando posse, vai praticando isso, tá? Isso não é uma coisa assim, não. É algo que tem que ir praticando. Se ficar lá na estante, se ficar lá num quadro pendurado na parede, não vai acontecer nada. Mas se você vai praticando, a graça é acrescentada, tá? Olha só. Repetindo, para a graça de Deus ser acrescentada na tua vida, você precisa ser alguém que vai exercer misericórdia, vai doar coisas, tá? E até coisas do seu muito interesse, algo íntimo teu, vai doando aí para os necessitados, que Deus acrescenta graça. Não lhe vai faltar coisa alguma. Amém? A fim de que em todas as áreas da vida, em todo tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Quer ter tuas áreas, as áreas da tua vida sendo satisfeitas, sendo atendidas, então doa. Seja uma pessoa que doa a tua vida, doa o teu tempo, doe o teu dinheiro, doe os teus bens, doe aquilo que lhe chega às mãos. Amém? Está nas tuas mãos? Pode doar? Doa, em nome de Jesus. Sacrifica-te. Eles, quando doaram a si próprio, doaram a si mesmo, Paulo diz. Eles doaram a própria vida deles. Para quê? Eu só terei minhas necessidades satisfeitas, e diz, transbordei toda boa obra, se eu começar doando. O outro texto é de 1 Pedro 3,18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse, o segundo vídeo começa aqui agora com o primeiro ponto, ou primeiro passo para você ter as marcas de Cristo, para que você tenha as marcas de um seguidor. Alguém que de fato segue, alguém que é um discípulo
de Cristo é crescer na graça. Amém? Então, para crescer na graça de Deus, temos que abandonar todas as nossas tentativas de ganhar a Deus. Nós nos esforçamos muito, né? As pessoas em todas as suas religiões se esforçam bastante para conquistar do seu Deus uma bênçãozinha. E Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É preciso que você agora, revestido das armaduras de Deus, traga à existência, traga à sua vida todas essas bênçãos que Jesus conquistou. Amém? Reveste-te então com as armaduras de Deus, vai à luta, a luta diária, vai para a luta de Deus, tá? Porque existe a guerra de Deus, não é as suas lutas pessoais do seu dia a dia. Então você talvez esteja interessado em conquistar alguma coisa para o dia de hoje, para a tua vida e para a tua casa, mas lembra-te que a tua primeira guerra é a guerra de Deus, tá? Pode ser que Satanás nos engane, nos iluda, nos ocupando com coisinhas aqui no dia a dia, para a gente não enxergar a luta de Deus. Isso acontece, tá? E aí nos mantemos ocupados, enganados, todos os dias uma luta nova, uma briga nova, um negócio novo que vai surgindo, e você não entende o motivo de tanta ocupação. Isso chama-se engano. Satanás te engana, te mantendo ocupado com coisas para que você não lute a luta dele, tá? Ele diz que procurei quem se colocasse na brecha. E você precisa estar na brecha, precisa estar ali naquele cantinho. Lembra de Neemias construindo os muros? Colocou cada um naquele espaço, com a espada nas mãos. Uma mão trabalhava e a outra segurava a arma. E era todos juntos em família. Assim que temos que trabalhar, tá? Receba a graça de Deus dessa forma, em nome de Jesus. O texto, voltando aqui, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Vamos destacar esse texto aqui, vamos frisar alguns pontos desse texto, que é Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos. Salvo pela graça, mas preciso exercer fé. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se conhece uma situação esclarecedora ali na palavra de Deus e você é liberto. Estava preso, conhece que está liberto, aí sai da cadeia, sai das prisões, sai da caverna. Então, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não é a fé não vem de vós, a fé é um dom de Deus. Não vem das obras, você não adquire fé através das obras, nem adquire a graça através das obras. É um dom de Deus, tá? Também é um dom de Deus, para que você não fique inchado, se gloriando, se enchendo, dizendo eu tenho fé e muita fé, mais do que todos vós. Não é assim. A fé Deus nos dá, é um dom, porque somos feituras de Deus, somos criados em Cristo Jesus para a prática das boas obras. Então olha que você foi criado para praticar as boas obras. Então se alguém não pratica as boas obras, está em pecado, porque eu fui criado para fazer uma coisa e não estou fazendo, está sendo inútil, ok? E essas boas obras Deus preparou para que andássemos nela, amém? Então esteja sempre atento. Existem limitações? Existe, cara, inúmeras limitações. Nós temos muitos problemas. Ser como nós nos tornamos umas criaturas, amados, complicada. Qualquer coisinha aqui, ali, acolá, já nos limita. Olha, eu estou falando aqui num princípio, como eu disse no vídeo anterior e nesse agora, eu estou dizendo que nós precisamos exercer o dom da misericórdia, ou seja, prestar ajuda. Prestar ajuda é você estar disponível, desde empurrar um carro de alguém que parou na rua, se precisa de empurrar, ou, sei lá, fazer coisas maiores ainda. Deus vai nos capacitar. Sonda lá, vê se precisa de ajuda e vai atrás, vê se seus vizinhos precisam de ajuda, vê se algum dos seus familiares precisa de ajuda.
exerça o dom da misericórdia. Agora nós, como seres que somos, nos tornamos essas criaturas complicadas, nós nos sentimos muito limitados. E por Deus, por Jesus, eu lhe peço, esteja frente a frente com cada uma das suas debilidades, cada uma das suas deficiências, suas limitações. Conheça elas e você saberá que você, como ser humano, você tem debilidades. Como ser humano, você tem deficiências, tem as limitações. Você não pode caminhar sobre as pedras descalço, vai machucar os pés. Então você tem que colocar um sapato, um calçado forte, porque ali pode até ter outros elementos cortantes, pontiagudos, que pode te machucar. Então faz isso, se revista de armas, de elementos, põe os seus sapatos, o calçado do Evangelho da Paz. E vamos à luta, queridos, em nome de Jesus, e ser cordiais, o exercício da cordialidade. Outra vez conversando com o Paulão, ele falou muito disso. Paulão, esposo do Socorro, falou muito disso, cordialidade. Ser cordial uns com os outros, ser amorosos, ser cuidadosos, ser zelosos, zelar pelo bem-estar do seu irmão. Ah, mas ele é complicado. Zela pelo bem-estar do seu irmão. O teu dever é zelar pelo bem-estar dele. Aí se repete, ele é complicado. Deixe as complicações. O negócio não é as complicações dele, é a vida dele. Amém? Então, zela, seja cordial com o irmão, com a pessoa dele. Coloque-se de joelho, dobre-se diante de Deus, perante Cristo, para a obediência à verdade, para a obediência, para que essa graça de Deus se manifeste. A graça não vai fluir de nossas vidas sem propósito, só haverá uma graça de Deus fluindo de nós se você se propor a abençoar as pessoas, a ser cordiais, a ser amorosos, a ser cuidadosos, a ajudar as pessoas. Senão, não vai adiantar. Obedeça a Cristo, levante-se para vencer o pecado, vencer a carne, vencer o diabo, vencer a morte. Levante-se. Você não pode ficar prostrado e vendo as tuas limitações e vendo a limitação dos outros. Esquece, não olha para as tuas limitações. Nós, entretanto, diz o texto lá de Hebreus 10:39, nós não somos dos que regridem para a perdição, mas sim para os que creem e salvos seguem avante. Olha só o texto. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição. Podemos até regredir um pouco, tá? Mas não é para esse regresso, regresso que eu quero dizer assim, esse retorno, você pode até parar, voltar um pouco, regredir um pouco na tua caminhada, por causa de alguns irmãos que estão ficando, você tem que esperar por eles. Você pode regredir para se refazer, para se realinhar com Cristo, para ajustar algumas coisas na tua vida, uma estratégia de guerra, né? Amém? Mas sempre crendo em Cristo, firmados em Cristo e orientados por Ele neste tempo de regredir, tá? Mas segue avante, sempre seguindo avante, sempre seguindo à frente. Amém? Que seja assim para a glória de Deus Pai. Amados, tudo é para a glória de Deus. Amém? Para a glória de Deus. Então, o primeiro ponto, o primeiro vídeo, eu falei um pouquinho da nossa parte de introdução. O segundo vídeo agora, falando da graça de Deus. Tá? Depois eu quero falar no segundo ponto sobre o nosso crescimento. Tá? A nossa participação, terceiro passo seria nossa participação como membro de um grupo pequeno, um grupo Nossa Casa, um grupo que é criado por você na tua vizinhança. Meu Deus, que bênção maravilhosa, tá? E em quarto ponto, os dons, a manifestação dos dons espirituais na tua vida, tá? Dons e talentos.
a manifestação dos dons e talentos. E por fim, a generosidade. Então são passos que devem acompanhar a vida de um discípulo de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça, Deus nos habilite para esta obra. Senhor, no nome de Jesus, entra, mais uma vez te pedimos, por essa graça maravilhosa do Senhor, que é derramada sobre nós, a vida de cada um dos irmãos nessa hora. Cada querido do Senhor, agora, Senhor, envolvendo eles, dando um abraço neles, Senhor, dá um abraço nesses irmãos aí, Senhor, agora. Senhor, dá aquele abraço carinhoso que Tu dá, aquele abraço tão gostoso que o Senhor sabe dar. Dá aquele abraço na gente agora, dá um abraço nesse irmão, nessa irmã. Olha, Deus, dá um abraço nessa criança, Tu és muito carinhoso com as crianças também. Ó Deus, dá um abraço daquele idoso, abraça ele, dá um cheirinho na cabeça deles. Senhor, dá isso, um cheirinho na cabeça desse idoso. Ele é querido do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu querido Senhor. Muito obrigado. Obrigado, meu amado. Obrigado, meu amado Jesus. Amém. Glorificado seja o Teu nome.